Nessa aula nós vamos falar sobre o termo honeypot, ou pote de mel em português. Alguém pode me perguntar, professor, mas isso é um recurso da informática, um pote de mel? É sim, vamos conversar, isso tem a ver com segurança da informação. Quando a gente fala sobre um honeypot, ele na verdade funciona como uma armadilha. É uma armadilha que nós podemos colocar numa rede ou num sistema que vai atrair um determinado atacante que está tentando atacar aquele sistema ou aquela rede para um ambiente onde há informações falsas e aparentemente valiosas. Quer dizer, o atacante está tentando atacar uma rede e eu, que sou administrador dessa rede e responsável pela área de segurança, pensei o seguinte: vou instalar um honeypot aqui, vou colocar um servidor. E dentro desse servidor eu vou colocar muitas informações que parecem ser verdadeiras e valiosas, mas são falsas. Por exemplo, vou colocar ali um banco de dados com informações que simulam nomes de clientes, cadastro de clientes, que simulam informações sobre vendas. Vou colocar um monte de informação nesse banco de dados desse servidor, colocando então tudo informação falsa. Mas vou colocar algumas falhas de segurança nesse servidor que quando o atacante chegar na rede, ele vai observar, aquele servidor tem uma falha de segurança, uma vulnerabilidade. Vou atacar para ver se eu não consigo nenhuma informação. E aí quando ele cai nesse servidor, achando que lá tem informações valiosas, quando na verdade são informações falsas, só para atrair esse atacante para essa armadilha, eu passo a controlar as ações desse atacante, eu percebo o que ele está fazendo e também consigo rastrear de onde está vindo esse ataque, porque eu instalo nesse honeypot, além dessas informações falsas que aparentemente são valiosas, eu também instalo sistemas que me permitem identificar que tipo de invasão é essa e quem está fazendo essa invasão, quer dizer, qual é a origem dessa invasão. Então essa é a ideia de um honeypot, de uma armadilha, de um pote de mel. É colocar as informações falsas para atrair o atacante e deixando vulnerabilidades propositalmente lá. Deixa as vulnerabilidades, deixa as falhas, ele chega lá, tem uma falha naquele sistema, ele ataca aquele sistema e cai na minha armadilha, porque lá tem programas que a partir daí eu consigo rastrear a forma de se fazer esse ataque e também de onde ele veio. Então a ideia do honeypot é essa, vamos lá, encoraja o atacante a permanecer nesse ambiente falso, entre aspas, nesse servidor, um tempo suficiente para que os administradores possam registrar e rastrear o seu comportamento, que é a grande charada. Por que que é chamado de pote mel? Porque é um pote de mel, porque é uma armadilha e faz ele ficar um tempo achando que lá tem informações valiosas, então ele fica muito tempo ali. E se um atacante ficar muito tempo num sistema, é muito mais fácil rastrear o seu tipo de ataque e também de onde está vindo esse ataque, qual é a origem desse ataque. Por isso essa ideia. Bem, eu montei aqui um desenho para vocês, pessoal, até vou sair da tela um pouquinho, só para vocês observarem de forma bem interessante. Aqui eu tenho a internet, certo? E aqui eu tenho a rede da minha empresa. Essa rede da minha empresa é protegida em relação ao acesso da internet por um sistema firewall, que é um muro de fogo, é uma parede de fogo que protege o computador ou a rede contra invasões. Pois bem, mas lá dentro da minha empresa eu tenho vários servidores que têm informações verdadeiras, tenho também os computadores que operam nessa rede dos usuários, e aqui eu criei um servidor com informações falsas, aparentemente valiosas, como cadastro de clientes falsos, vendas falsas, vários dados falsos aqui dentro, que eu chamei de honeypot. E nesse servidor honeypot é que eu deixo falhas, deixo vulnerabilidades. Quando o atacante agora vem lá da internet, ele consegue passar muitas vezes o firewall, que a princípio tem que proteger contra invasões, mas não é infalível. Então às vezes esse atacante está conseguindo pular esse muro, passar o firewall. Aí como ele agora está aqui dentro da minha rede, ele vai tentar explorar se existe alguma vulnerabilidade em algum computador, servidor ou sistemas da rede. E aí ele encontra vulnerabilidades bem explícitas aqui, porque eu deixei propositadamente algumas falhas nesse honeypot. E aí então, ele verificando que aqui tem uma falha, ele não sabe que é um honeypot, ele acha que é um servidor comum da empresa, ele chega aqui e fica tentando buscar dados, informações, explorando as vulnerabilidades, explorando as informações. E aí ele fica um tempo suficiente aqui para que os programas que eu instalei possam então realizar o rastreamento de como ele fez esse ataque e também qual é a origem desse ataque para que ele possa ser melhor identificado. Então essa é a ideia de um honeypot, é montar uma armadilha dentro da rede atraindo esses atacantes.
Perfeito. Pessoal, vamos ver questões de prova então sobre esse assunto, questões bem interessantes que eu trago para vocês. Vem comigo aqui. Essa primeira diz assim: no contexto de rotinas de proteção e segurança, honeypot é um ou uma. Letra A, antivírus especializado na detecção e remoção de cavalos de Troia. Errado, pessoal. Quando a gente fala de antivírus especializado na detecção e remoção de cavalo de Troia, na verdade nós estamos falando do que chamamos de verdadeiros anti-malware. Hoje em dia, a grande parte das ferramentas ditas antivírus não protegem só contra vírus, protegem contra vários tipos de programas maliciosos. Cavalo de Troia, os vírus de computador, o worm, ransomware e tantos outros. Então, o programa que serve para detectar tanto o vírus quanto o cavalo de Troia são os antivírus mesmo, que são verdadeiros anti-malware, certo? Mas dizer que ele antivírus é chamado de honeypot, aí está errado. O honeypot não é um antivírus especializado na detecção de cavalo de Troia. Letra B. Dispositivo que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Pessoal, a letra B não descreve o honeypot. O honeypot não é para aplicar uma política de segurança na rede. O honeypot é para funcionar como uma armadilha. Então, quem é que aplica política de segurança na rede? Os chamados sistemas firewall, que eu mostrei ali naquela imagem. Firewall, sim, é um muro de fogo, uma parede de fogo, uma barreira de proteção que protege o computador ou a rede contra invasões. E é ele, firewall, que determina as políticas de segurança dessa rede. Só que nada é 100% seguro e se algo passar esse firewall e mesmo assim invadir a minha rede, eu gostaria de saber quem está fazendo isso e como conseguiu fazer isso. Por isso que a gente instala o honeypot. Então a letra B não é honeypot, a letra B é um firewall. Letra C, programa que recolhe informações sobre um usuário e as transmite pela internet sem o conhecimento e o consentimento do usuário. Pessoal, esses programas que recolhem informações de usuários são chamados de spyware e o honeypot não é um spyware. São os programas espiões que ficam monitorando as atividades de um usuário e enviando essas informações, inclusive pela internet, para terceiros que instalaram esse spyware. Então aqui a letra C não é honeypot, é um spyware, um programa espião. Letra D. Mecanismo para proteção de informações sigilosas que usa técnica de criptografia. Bem, pessoal, existem vários mecanismos para proteger informações sigilosas que usam criptografia. Muitos mecanismos. Por exemplo, dentro do Windows tem um recurso chamado BitLocker, que serve para criptografar unidades de armazenamento de dados. E é um exemplo de mecanismo para proteção de informações sigilosas que usa técnica de criptografia. Outras técnicas é a própria certificação digital ou certificados de criptografia, que permitem o usuário, com aquele certificado digital, criptografar documentos, mensagens, transações e assim por diante. Então, errado aqui, honeypot não é para proteger informações sigilosas que utiliza técnicas de criptografia. Na verdade, honeypot, como eu disse, é uma armadilha. Letra E. Ferramenta que simula falhas de segurança em um sistema e colhe informações sobre eventuais invasores. Aí está perfeito, pessoal, porque no momento que ele disse ferramenta que simula falhas de segurança, é exatamente isso que o honeypot faz. O honeypot fica lá como um servidor com informações falsas, aparentemente valiosas e simulando algumas falhas, como se ali tivesse uma falha de segurança naquele computador, naquele servidor, e aí o atacante vem, encontra aquela falha e entra naquele sistema, só não sabe que caiu na armadilha. Então é bem isso. É uma ferramenta que vai simular falhas de segurança em um sistema e vai colher informações sobre esses eventuais invasores. Então, verdadeira armadilha. Essa é a ideia do honeypot. Letra E de Equador aqui, o gabarito dessa questão. Vamos para mais uma. Acompanha comigo aí a leitura da próxima questão. Diz assim: os mecanismos que contribuem para a segurança da informação em ambientes computacionais incluem... Olha só que interessante, ele botou vários itens e a gente só pode responder aqueles que contribuem para a segurança. Letra A, certificado digital. Sim, contribui para a segurança porque existem certificados digitais para criptografia e também certificados digitais para assinatura digital, dando uma garantia de autenticidade, de integridade e também de não repúdio àquelas transações. Certificado digital, sim, é algo que contribui para a segurança. Criptografia, claro. Criptografia, que existem certificados digitais, inclusive para criptografia, é um mecanismo de segurança que protege a informação, garantindo a sua confidencialidade, o seu sigilo.
Cavalo de Troia. Aí não, pessoal. Cavalo de Troia é um programa malicioso que chega como um presente, algo que parece bem intencionado, mas quando executado, muitas vezes abre as portas do computador para a invasão de um hacker, de um cracker ou a instalação de algum outro programa malicioso. Então, Cavalo de Troia é um presente de grego, é algo malicioso, é um tipo de malware. Não contribui para a segurança, pelo contrário, ele tenta eliminar barreiras de segurança daquele sistema. Errado aqui a letra A. Pelo Cavalo de Troia, certificado digital e criptografia, sim, né? Letra B, backdoor. Backdoor não contribui para a segurança, também ao contrário. Backdoor são portas dos fundos que ficaram abertas, quer dizer, são portas vulneráveis no sistema que asseguram o retorno do invasor no computador comprometido. É muito comum invasores invadirem sistemas e instalarem backdoor, deixando portas abertas, portas vulneráveis no sistema, permitindo o retorno desse invasor no computador comprometido, se utilizando dessas portas vulneráveis, dessas backdoor. Então, backdoor não contribui para a segurança, é o contrário disso. Firewall, sim. Firewall, como eu disse, implementa políticas de segurança e serve para impedir invasões, funcionando como uma barreira de proteção contra invasões no sistema ou na rede. Então, o firewall contribui, sim, para a segurança. A criptografia também, como já dito anteriormente, né? Letra C. Rootkits, errado, pessoal. Rootkit não contribui para a segurança, também ao contrário. Rootkit é um conjunto de programas que, instalado num sistema, assegura e mantém a presença do invasor naquele computador comprometido sem que ele seja percebido pelos programas de detecção de invasão. Então, quando algum invasor invade um sistema, muitas vezes ele instala um conjunto de programas chamado rootkit e isso assegura e mantém a presença dele, invasor, nesse computador comprometido sem que os sistemas de proteção percebam que a invasão está em curso. Então, o rootkit não contribui para a segurança, é o contrário, né? Arquivos de configuração. Os arquivos de configuração, pessoal, quando a gente fala sobre contribuir na segurança, desde que estejam bem configurados, né? Configurar arquivos de configuração de forma correta contribui para a segurança. E backup, que o CESP aqui, que era a banca, adora indicar BKP em português, e está certo, porque existe backup, ou dá para escrever em português BKP, que significa cópia de segurança, e isso sim contribui para a segurança. É para justamente garantir acesso aos dados numa eventual perda dos arquivos originais. Eu tenho os arquivos originais e aí eu faço uma cópia desses arquivos em outras unidades e mantenho cópias em outros locais. Se eu perder os arquivos originais, eu tenho essa cópia, eu tenho esse backup. Beleza, então aqui o erro é rootkit. Letra D, firewall. Firewall contribui para a segurança, sim, é para proteger o computador contra invasões, a rede, implementando políticas de segurança, como vimos. Worm. O Worm não contribui para a segurança, pessoal. O Worm, na verdade, é um verme, é um tipo de programa malicioso que se propaga de computador em computador através das redes de computadores, se ocupando de falhas, de vulnerabilidades, e isso faz ele deixar a rede muito lenta e os computadores de uma rede também excessivamente lentos. Então, quando nós falamos aí de um worm que está descrito ali, o worm é conhecido como um malware, é conhecido como um verme que tenta se propagar muito rapidamente pelas redes de computadores. Então, ele não é para contribuir para a segurança, é o contrário. Proxy. Proxy, sim, um servidor proxy pode ser usado para contribuir na segurança no momento que ele funciona como um servidor intermediário entre os computadores de uma rede interna com a própria rede externa internet. E aí tudo que se faz aqui na rede interna e tenta se buscar na internet passa primeiro pelo servidor proxy, que recebe as requisições dos computadores clientes e vai procurar isso em servidores da internet. E aí pega essa informação, quando encontra, e devolve para aquele computador da rede interna. Com isso, o proxy pode controlar melhor o que os computadores da rede interna acessam na internet, funcionando como um servidor intermediário, então, entre a rede interna e os seus computadores clientes e os próprios servidores da rede externa internet. Beleza, o proxy pode contribuir sim para a segurança, se bem configurado, é claro. Errado a letra D, então, pelo worm. E a letra E, será que todos esses só pode, né, pessoal? VPN, o que é VPN? VPN é uma rede privada virtual, é a Virtual Private Network. É um tipo de rede de computador que permite
trafegar dados privativos, mas usando a infraestrutura de uma rede pública como a internet, mantendo dados criptografados nesse trânsito entre os computadores no âmbito dessa rede pública, e aí mantendo um processo de transmissão que nós conhecemos como tunelamento, onde se cria um túnel virtual para trafegar dados criptografados com mais segurança quando eles precisarem percorrer a infraestrutura da rede pública internet. Então vamos lá, VPN é uma rede privada virtual que permite acesso restrito, mantendo dados criptografados, percorrendo a infraestrutura de uma rede pública, como a internet, mas num processo que conhecemos como tunelamento, onde se cria um túnel virtual para trafegar dados privativos criptografados só daquela organização, mas na infraestrutura da rede pública internet. Por isso é chamada de rede privada virtual. Privada porque o acesso é restrito, pública porque privada porque o acesso é restrito, é virtual porque se utiliza de uma rede pública, mas os dados ficam criptografados num processo chamado tunelamento. Então VPN sim contribui para a segurança, já que transmite dados criptografados no ambiente da rede pública. Honeypot é o que estamos discutindo, é a armadilha que tenta simular falhas, vulnerabilidades e também colocar lá um monte de informação falsa, parecendo ser valiosa, para atrair atacantes para caírem na armadilha e aí serem verificados e se descobrir de onde veio aquele ataque, quem está fazendo esse ataque, como está fazendo. Essa é a função de um honeypot, sim, contribuir. E senha, é claro que contribui para a segurança, é um mecanismo de autenticação e autorização para acesso que representa aquilo que você sabe como fator de autenticação. Então, senha é um mecanismo de autenticação, autorização para acesso, é claro que contribui para a segurança. Então nós temos a letra E de Equador nessa questão, muito interessante para o estudo, né? Por que eu digo que essa questão é muito interessante para o estudo? Olha quantos termos a gente conseguiu aprender aqui em uma única questão, não só o honeypot. Muito interessante esse tipo de questão, quando quando a gente busca todas as opções, ela é excelente para quem está estudando para concurso, porque tu pega uma única questão e se tu for atento a cada item que está aparecendo, uma única questão te dá um universo de explicações que às vezes a gente demora aulas e aulas para explicar, e aqui com uma pequena questão a gente consegue rapidamente ter uma informação valiosa para a prova. Muito boa essa questão.